Olá pessoal, Geekonomics Podcast aqui. Tem dias que eu só preciso gravar. Eu não sei se vocês têm esses gatilhos, mas tem dia que eu só preciso gravar. E hoje é um desses dias e eu resolvi ir voltando devagarzinho aqui com um podcast que talvez se pareça mais com um vlog do que qualquer outra coisa, mas é algo que tem sido necessário. Assim, eu tenho sentido muita falta de estar aqui gravando, conversando com vocês e trazendo algumas reflexões, né? E utilizando esse espaço como uma espécie de terapia também, porque é importante quando nós falamos, mesmo que nesse primeiro momento aqui na gravação eu esteja sozinho, eh, isso ajuda um pouco na reflexão, ajuda um pouco nas ansiedades. Então, eu já vou aqui pedindo a ajuda de vocês para me ajudarem aí com as minhas questões. E se você tiver como eu precisando dar vida um pouco aos pensamentos e refletir em voz alta, tá convidado a compartilhar comigo aqui esses áudios, vlogs aqui, que talvez eu até chame de podcast no futuro, se eu tiver um pouco menos de juízo do que eu tenho agora. Mas essa semana tem, desde a última edição da hashtag Economia Comportamental, que é a minha newsletter. Se você não conhece, fica aí convidado. Desde a última edição, que eu falei um pouco sobre bet, fiz uma reflexão lá sobre o mercado das bets e coloquei um pouco da minha percepção de como que o fenômeno das bets ficou tão grande aqui no Brasil, como nós temos verificado nos últimos anos. Assim, o que, que aconteceu que esse fenômeno bet ficou tão enorme dentro eh, do solo brasileiro, e por que que muitos brasileiros hoje estão reféns dessa dinâmica das bets, né? E a gente tem uma tendência, não sei se vocês já tiveram esse tipo de conversa, mas não é raro quando eu converso sobre esse assunto de bet, nós caímos num lugar comum do pessoal já começar a discussão por ah, preconceitos assim que tem algum fundamento, mas que nem de longe, pela simplicidade, explica todo o drama que é o vício em jogo, e em especial o vício nas apostas de bet. Então, muita gente começa avaliando que isso possa ser uma falha cognitiva, né? Ou seja, uma questão de inteligência reduzida ou menor, seja emocional, seja inteligência instrumental, né? Essa inteligência nossa de navegar pelo dia a dia aí. E é muito mais complexo que isso, né? Se a gente começar a olhar isso de forma mais profunda e cuidadosa, nós sabemos que não é bem por aí. Isso tem toda uma questão, e nós que estudamos economia comportamental, talvez tenhamos uma boa visão aí para entender como que os mecanismos que as bets têm utilizado nas suas divulgações e no posicionamento dos seus produtos, nas suas plataformas, como que esse mecanismo pode ser decisivo para pegar até mesmo pessoas que têm educação formal muito bem estabelecida, pessoas que têm condições financeiras e acesso à cultura, onde não esperaríamos que essas pessoas sucumbissem a esses mecanismos que as bets estão utilizando. Mas é aí que vem talvez a grande perversidade disso, né? E quando eu comecei a estudar economia comportamental, a gente tinha muita preocupação com a questão moral e ética, e isso sempre permeou os estudos e sempre era uma discussão desconfortável, porque ao mesmo tempo que nós assumíamos que estávamos a interferir nas decisões e no comportamento das pessoas, nós tínhamos que ter algumas barreiras, alguns limites, algumas fronteiras morais e éticas que nós não deveríamos cruzar. E um dos grandes amigos de turma que eu tive, o Rafael Jordão, um grande abraço para ele, se ele estiver ouvindo isso. Eh, Se ele não estiver ouvindo também.
Mas o Rafael ele tinha uma abordagem muito interessante. Ele dizia que se você pode contar para as pessoas de formas bem objetiva e direta que qual a sua intenção e qual o tipo de manipulação, entre aspas, você fez no design para que a pessoa adote certo comportamento. Se você tem conforto em contar isso para a pessoa, ou para qualquer pessoa, né, que vai ser influenciada por esse mecanismo comportamental, vamos dizer assim, você pode falar com ela abertamente sobre isso e deixar isso claro, isso não seria um problema ético, né? Algo muito diferente do que nós vemos nas bets hoje, né? Ou seja, toda a engenharia, arquitetura das bets, que está presente não só nos sistemas de bet, dando ares ali, né? Aqueles sistemas que dão ares de eh, 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 ciência aplicada, né? Ou seja, as previsões, os gráficos, aquilo cria uma atmosfera que a gente pensa que, ou seja, que as pessoas são envolvidas, né? A pensar que existe alguma certeza, que existe alguma ciência por trás da aposta, quando na verdade nós sabemos que, para ser ingênuo, né? Eles têm um grau de aleatoriedade gigante. Isso para ser ingênuo. Se a gente for um pouquinho mais maldoso, nós podemos também pensar que as bets sim interferem nos resultados dos esportes, né? E a gente não sabe ainda até que ponto e o tamanho da interferência que a bet pode ter nos resultados esportivos, seja eh, uma interferência para favorecer determinadas apostas, seja uma interferência para manipulação de resultado em relação de resultados para atendimento de certos interesses. Então, o ambiente da bet faz muito mal para o esporte. Eu sei que você que está aí escutando vai falar assim: ah, mas o esporte precisa de financiamento, né? E sempre vem essa questão também muito presente, que o esporte tá ali. Se você tá jogando na bet, é problema teu, pô. É só não jogar. Mas não é lícito proibir que as bets exerçam a sua atividade, porque as pessoas não têm autocontrole suficiente para se controlarem em termos de jogo. E aí, essa é uma visão também muito ingênua, achar que só depende do autocontrole das pessoas. ah, e somente o autocontrole seria suficiente para que as pessoas evitassem as apostas. E todo o mecanismo da Bet, eu falo isso muito na minha newsletter dessa semana, a hashtag Economia Comportamental, o número 159, que eu falo isso lá, que a Bet começou com um esquema financeiro de aposta muito sutil, né? As apostas eram centavos, ou seja, eh, passava uma imagem inicial de pouco comprometimento financeiro para você engajar com a bet e tornar o esporte mais interessante, né? Colocar um elemento de adrenalina nos esportes ali, que é saber se você teve o palpite certo, se você acertou e você acabou ganhando dinheiro com isso. Quando eu era adolescente no colégio, teve uma época que nós começamos a jogar pôquer, antes das aulas e durante o recreio. E essa é uma analogia interessante porque o pôquer não é possível ser jogado se não tem aposta. Porque se você não dá para a pessoa algo a temer para apostar numa mão de pôquer, ela sempre vai correr o máximo risco, sempre vai blefar a grande maioria das vezes, e no final, toda a. Como é que eu vou dizer isso? Todo o entretenimento, toda a dinâmica do jogo de pôquer é prejudicado porque está sempre todo mundo disposto a correr todos os riscos e a dissimular e blefar todas as vezes. Então, o jogo de pôquer é um jogo que não é possível sem aposta. Mas o jogo de pôquer não precisa também ter apostas que possam comprometer a vida financeira das pessoas. Então, na minha época de colégio, era interessante que nós jogávamos com moedinhas de 1 centavo. Ou seja, cada
Cada rodada, cada aposta, né, nas mãos de pôquer, valia 1 centavo, né. Isso é início do real, tinha muita moedinha de 1 centavo rodando por aí, nós apostávamos esse 1 centavo. Eh, e rapidamente o jogo foi evoluindo, era legal, era divertido, a gente engajou com aquilo, a gente estava muito interessado, nas estratégias do jogo de pôquer, né, quando blefar, quando você apostar para fazer o adversário entender que você tem uma boa mão, quando arriscar uma boa mão, como calcular a probabilidade de você ter a melhor mão numa mesa. Então isso tomava muito nosso tempo e as pessoas que, saíam vencedoras ou com mais moedas de 1 centavo ao final do recreio ou da aula, elas ganhavam um status ali, elas tinham uma relevância, né, e era uma relevância quase acadêmica. Era como se a pessoa soubesse coisas que ninguém sabia. Por isso que ela estava ganhando. Então, em nenhum momento era considerada a aleatoriedade do baralho, né. Ou seja, a aleatoriedade de distribuição das cartas, de pressupor que existe uma probabilidade, porque você pressupõe que certas cartas que já saíram foram eliminadas e você faz a conta ali, uma aproximação para tentar adivinhar uma probabilidade de baralho. Ou seja, era uma questão meio, científica, assim, e a pessoa que se saía bem, ela colhia os louros não só das apostas que ela ganhava, mas ela ganhava também o status de ser a pessoa que estava ganhando no poker, né, de todo mundo, e, mais importante do que isso, ela ganhava uma aura de inteligência, inteligência para o jogo. Só que essa aura de inteligência para o jogo, ela desconsiderava completamente o caráter aleatório e incerto do jogo de baralho, né, ou das organizações das cartas ali nas mãos, e a pessoa ganhava um status ali de inteligência, né? Ou seja, ela tinha uma inteligência para esse jogo e essa inteligência ela ia comunicando para as outras coisas. Recentemente eu fiz um curso interessante, o professor, eu sou desses, né? O curso durou o final de semana e eu saí dele com uma frase só. Ou seja, não que eu não estava prestando atenção, mas é aquela história, vocês sabem como é isso, né? No final de tudo, o curso é extenuante, você vê muita coisa, mas algumas coisas marcam mais a gente. Essa história que eu vou contar agora do curso, na verdade, que foi uma frase, e eu tenho falado muito isso. O pessoal que trabalha comigo, que toma café comigo, e a gente conversa muito, já tá meio cheio de ouvir essa minha frase recentemente, mas é um negócio muito interessante. A frase, para cortar logo esse suspense, né? Mas em determinada altura do curso, o professor disse uma frase que, assim, para mim foi muito importante, por isso que eu guardei. Ele disse que tudo comunica. Olha como é profunda essa frase, né? Tudo comunica. Se a gente olhar para o meu exemplo lá do segundo grau, os colegas jogando pôquer, a vitória no pôquer comunicava muito mais do que o dinheiro que ele ganhava. Na verdade, como as apostas eram muito pequenas, em centavos, né, o dinheiro não valia nada, tipo, não era relevante dentro do contexto. Entretanto, ele criava um pequeno elemento sutil de ter algo a perder. Ou seja, você também não estava disposto a entregar todos os seus centavos de qualquer jeito em todas as mãos. Porque era difícil para a gente na época, acreditem, era difícil a gente conseguir centavos para chegar na escola com um bolinho de centavos que desse para a gente jogar o poker. Então, era um elemento sutil de algo a perder, mas isso era o passaporte para que as pessoas sofisticassem muito as questões relacionadas ao jogo. Então, elas sofisticavam a expectativa de probabilidades das mãos, elas sofisticavam a capacidade de blefar, a capacidade de aumentar uma aposta no momento, a capacidade de captar sinais que as pessoas estavam julgando, né? Ou seja, tentando perceber se a pessoa estava mais ou menos apreensiva, se ela podia comunicar alguma coisa, tudo comunica, se ela podia comunicar alguma coisa que levasse à interpretação que ela tinha uma mão boa ou uma mão ruim no poker. E isso virou uma skill na minha turma.
as pessoas que eram boas no pôquer, ou que tinham sorte no pôquer, é melhor dizendo, né? Elas ganharam uma skill nova, tipo assim, elas eram vistas como pessoas de esperteza superior, de conhecimento superior. Elas entendiam mais do jogo, elas tinham mais sensibilidade. Vocês estão pegando esse ponto? Então, as bets têm um pouco disso, né? E no artigo que eu coloquei, no editorial, na verdade, que eu coloquei na última newsletter, eu falo sobre isso, que preocupa muito quando questões aleatórias, ou seja, cenários ou contextos aleatórios, ganham uma aura de certeza que é embasada por ferramentas sofisticadas. Então, se você olhar os sistemas das bets, aquelas odds, aquelas probabilidades, aquelas chances, né, aqueles indicadores, os gráficos de tendência, de aposta, a evolução da percepção, isso tudo vai criando uma série de elementos que compõem uma paisagem quase científica para as pessoas que apostam. Porque existe toda, eu tô cansado de falar narrativa, mas existe toda uma narrativa que embasa essa questão. E essa narrativa conta uma história de uma skill, de uma habilidade, que é uma habilidade de ver os números, de entender os sinais, de saber encontrar justificativas para o seu ponto de vista. E vocês já perceberam onde eu quero chegar com isso, né? As pessoas têm preconcepção e buscam evidências que confirmam o ponto de vista delas. Então, nesse ponto, os sistemas das bets, eles emitem uma série de sinais, eles comunicam muita coisa. Eles comunicam tudo. E a pessoa, cada um com a sua antena, a pessoa vai lá e capta o sinal que ela tem mais afinidade ou que comunica melhor com as suas crenças, com o conhecimento que ela tem de algum assunto, por exemplo, de futebol, ou de outro esporte, ou da política, enfim. E ela abraça aquilo e ela constrói evidências, entre aspas, que confirmam esse palpite, né? Só que aonde está a fragilidade disso tudo, né? É uma história muito bem contada e não necessariamente correlação traz causalidade nesses casos. Então, é, é, mas a pessoa desconecta um pouco dessa situação e acaba achando que sim, isso conecta, isso tem causalidade, essa relação. Então, se para quem assistiu aquele filme Moneyball, né? Que os caras selecionavam os jogadores de beisebol para contratar com base numa série de argumentos que não tinham o menor embasamento, tipo, quantas vezes o cara mascou o chiclete durante o jogo, se o cara comunicou alguma coisa com a postura dele, se ele mancou, se ele. Então, assim, eu tô exagerando aqui, né? Mas era muita subjetividade. De repente, quando um treinador percebe que ele teria condições de captar dados efetivos mesmo de performance, jogadores que eram completamente negligenciados eh, tinham para ele um peso relevante. Foi assim que ele montou um time e conseguiu com pouquíssimo recurso, porque ele prestava atenção em variáveis objetivas, né, do desempenho dos atletas, e com pouquíssimo recurso ele conseguiu construir uma boa equipe. Nas apostas é um pouco mais complicado, né? Porque quando você olha o dado, esse é um dado de expectativa, não é um dado realidade, não é um dado fato, né? É uma expectativa em relação ao comportamento de algo, ou seja, você não sabe como aquilo vai se comportar, você só tem palpite, né? E palpite tem sido constantemente, no caso das bets, palpite tem sido confundido com fato, com questões objetivas, com dados e evidências palpáveis. E a gente sabe que não há isso, há uma incerteza grande. E se você tiver um pouquinho de maldade, como eu tenho, e lembrar dos cassinos, todos sabemos que tudo é estruturado para que a casa ganhe, para que a bet ganhe, para que o cassino ganhe, e não para que as pessoas ganhem. E nesse ponto, considerando o tamanho que as bets
estão hoje, o tamanho, quando eu falo tamanho, né, o volume financeiro movimentado pelas bets hoje, e considerando que, infelizmente, o mundo que nós vivemos é um mundo capitalista, onde o dinheiro dá as cartas, considerando isso tudo, considerando que a Bet tem muito dinheiro, né? Vocês já devem ter percebido onde eu quero chegar. É muito difícil a gente acreditar que não possa haver algum tipo de manipulação, considerando todo o dinheiro envolvido em apostas e todos os interesses das bets com essas apostas. Então, a gente já teve alguns exemplos aí de jogadores de futebol envolvidos, né? De outros esportes também, mas com menos intensidade divulgado pela mídia. Mas o fato é que todo mundo sabe que muito dinheiro envolvido, muito interesse, né, e muito poder, né, porque dinheiro, de certa forma, traz poder para as pessoas, isso pode arrumar uma confusão danada dentro das bets. Mas eu quero desconstruir um pouco essa visão aí, eu quis dar uma contextualizada rápida, ah, porque eu comecei lá atrás falando que a gente tem que tomar cuidado de julgar as pessoas como menos inteligentes, as pessoas que estão sofrendo aí com esse vício de bet ou que estão envolvidas em jogos, que estão perdendo um pouco a mão, e também o patrimônio se envolvendo com essas apostas, tá? É óbvio que existe um componente cognitivo nisso, ou seja, é lógico que existe uma fragilidade de autocontrole, mas muito mais do que julgar as pessoas, e aí trazendo Lowenstein aqui, grande Lowenstein, para o debate, é, muito mais do que julgar a culpa nas pessoas e individualizar a responsabilidade de cada pessoa em conseguir ter autocontrole e força de vontade suficiente para escapar de toda essa montanha infinita de publicidade, de engajamento, de pessoas jogando, de amigo envolvido e todo mundo querendo saber em quem você apostou. É a, é a profissionalização do bolão, né, que você faz da empresa, que você fazia com seus amigos. Então é o bolão ganhou escala e essa escala é mundial, né? A Bet é uma startup e ela tem escala e ela é potente, ela é muito competente em fazer isso. Então a gente toma cuidado para não individualizar isso nas pessoas, porque o ambiente molda as pessoas, pressiona as pessoas e faz com que as pessoas se conformem. Nós somos vítimas do ambiente, né? E na melhor das hipóteses, não quero aqui ser paternalista, longe de mim, mas na melhor das hipóteses, um ambiente que nos expõe, como a Beth tem feito, a tanta informação, a tanta pressão por engajamento num tipo de entretenimento, para pegar leve com as bets aqui, né? É, é óbvio que isso vai interferir no nosso cotidiano e que vai exigir muito mais energia nossa para evitar isso do que se esse esquema de bet tivesse uma participação marginal aí, economicamente falando. E aí, para evitar a gente de individualizar muito isso no indivíduo, né? Individualizar no indivíduo é péssimo, né? Eu fui redundante, mas me perdoem. Mas para evitar que nós coloquemos toda a responsabilidade apenas no indivíduo, eu vou trazer tem um texto que a Maria Bethânia recitou num álbum dela que é também, né, de tudo que eu fico só gravo frases ultimamente, né? Tem muita coisa para estudar, eu tenho gravado só frases. Eu gravei só o Tudo Comunica do meu professor lá no curso, e agora gravei não, porque eu vou ter que ler, porque é complexo, mas eu gravei esse trecho, o significado desse trecho que a Maria Bethânia declama num dos seus shows aí, num dos seus álbuns. Eu vou deixar o link aqui também para vocês procurarem, apesar de ser muito fácil encontrar isso na internet, é um trecho bem famoso. E aí eu vou ler para vocês entenderem qual o ponto de empatia eu tenho quando a discussão vai para o indivíduo, né? E aí eu fico sempre muito resistente
a responsabilizar o indivíduo em primeiro lugar, ou dar um grande peso à responsabilidade do indivíduo, porque a gente sabe que nós não somos maus, né? É o ambiente que força muito a gente, né? Que desafia muito a gente, que exige muito da gente cognitivamente. Então eu vou ler o trecho para vocês entenderem qual que é a minha empatia quando essa discussão começa a ir para esse lado do individual, tá? Vamos lá. Antes de julgar a minha vida ou meu caráter, calce os sapatos e percorra o caminho que eu percorri. Viva as minhas tristezas, as minhas dúvidas e as minhas alegrias. Percorra os anos que eu percorri. Tropece onde eu tropecei e levante-se assim como eu fiz. E então, só aí poderás julgar. Cada um tem a sua própria história. Não compare a sua vida com a dos outros. Você não sabe como foi o caminho que eles tiveram que trilhar na vida. Então tenha empatia com as pessoas que têm sofrido com o vício do jogo, com as apostas nas bets, que têm perdido suas economias. Tenha empatia. Lembre-se que você não percorreu os mesmos caminhos que eles. Lembre-se que você não calçou os mesmos sapatos. Não vivenciou as mesmas tristezas, alegrias, desafios, né? Dramas. Não caiu e não levantou como ele, né? Então perceba que é importante a gente ter empatia, tá? E perceba também que o caso da Beth, e aí aprofundando um pouco mais, talvez eu vá forçar um pouco a análise aqui. E se eu tiver exagerado, vocês coloquem no chat aí, podem me xingar à vontade, mas é, eu fiquei pensando outro dia, será que realmente o que importa na bet, na aposta da bet, é o prêmio? Ou seja, é a grande possibilidade que você tem de ganhar algum dinheiro? Será que é isso mesmo que está em jogo? Quando a pessoa entra na bet, será que o principal objetivo que ela tem é ganhar o dinheiro? Ou seja, é apostar 10 e ganhar 1,40? Né? Porque tem gente que analisa que a pessoa apostou 10 e ganhou 11,40. Não, ela já tinha 10. Então, se ela apostou 10 e no final ela tinha R$ 11,40, ela não ganhou 11,40, ela ganhou 1,40. Então, será que é só sobre isso? Né? Eu acho que se fosse só pelo dinheiro ganho, eu acho que o vício de bet ele acabaria num período muito mais curto, porque os ganhos são muito marginais. Para a grande maioria, pelo menos, os ganhos são muito marginais. Então, como eu disse agora, eu não estou inventando esse número. Por exemplo, eu cheguei a testar uma bet, tá? Gastei lá uns R$ 100 para testar. Só que eu não apostei em futebol, eu apostei em League of Legends. Pode me criticar. Foram R$ 100 que eu rasguei praticamente, mas foi interessante para perceber o ambiente e foi um aprendizado. E era isso, assim, eu tava com pouco dinheiro, apostando pouco e ganhando muito pouco. Então, aquela história, né? Rapidamente a gente percebe que não é sobre dinheiro. E isso é uma interpretação minha, tá, pessoal? Ajudem a refletir sobre isso. Mas eu não penso que é sobre dinheiro, eu não pensava que era sobre dinheiro. Não era sobre ganhar 1,40 numa aposta de R$ 10, sabe? Era sobre acertar. Era sobre essa aura de conhecimento, de relevância, de esperteza, de, entre aspas, sabedoria, que é saber apostar na alternativa correta, né? É sobre ganhar, é sobre acertar, não é sobre o dinheiro. Será que é sobre o dinheiro? Muitos economistas, se você perguntar, eu inclusive, antes de estar gravando esse vlog aqui, ah, muitos economistas, você perguntar por que a pessoa aposta na bet, você, de bate pronto, muita gente responde que é para ficar rico, é para ganhar dinheiro fácil, né? Apostando. Mas, sinceramente, quanto mais eu reflito sobre essa história da bet, quanto mais casos tristes de histórias assim eu escuto, mais eu me convenço que essa história de que as pessoas apostam para ficarem ricas é uma grande bobagem. Porque se as pessoas
realmente, aí vamos fazer o exercício, tá? Aqui eu acho que eu vou forçar muita barra, mas enfim. Se as pessoas realmente quisessem apenas dinheiro, elas guardariam. E aí a gente pode lembrar de toda aquela questão de risco, né? Ou seja, como está a percepção de risco da pessoa quando ela entra numa aposta onde a chance dela ganhar é mínima, sabe? É de tipo, na grande maioria das apostas é 50-50. Né? Então, assim, arriscar numa uma probabilidade de 50% de chance de perder, considerando que nós sabemos que a perda impacta mais psicologicamente para a gente do que os ganhos, é uma atitude de risco, assim, difícil, eu acho, da gente sustentar, né? Então, eu acredito que se realmente as pessoas quisessem dinheiro, elas guardariam dinheiro. Mas eu acho que as pessoas apostam pelo entretenimento. É pela sensação de dominar aquele ambiente do "e se", sabe? "Ah, e se acontecer isso, o time vai ganhar? Ah, já que o jogador está suspenso, o time vai perder. Já que 70% dos pênaltis foram batidos e convertidos, a chance da gente ganhar nos pênaltis é maior, né? Já que o jogador suspenso eh, teve a suspensão cancelada e jogou porque um presidente ordenou que assim fizesse a FIFA, já que esse cara vai jogar e ele é o melhor jogador do time, o time vai ganhar, não é mesmo? Mas aí a realidade se sobrepõe, né? E de repente a Bélgica ganhou dos Estados Unidos. Então, com a Bet é meio isso, assim, eu tenho refletido muito sobre não ser o dinheiro o principal motivo, mas sim essa adrenalina de ter o status de eu acertei, eu sei qual será o resultado, eu sou um oráculo, eu entendo os gráficos, eu leio as probabilidades, eu sei as chances, eu entendo a expectativa, eu entendo do negócio, porque eu acompanho meu time já faz muito tempo. Eu sei o nome de todos os jogadores, eu sei como foi o treino, eu tenho histórico de todos os jogos, eu tenho os dados aqui de quando o meu time joga em casa, ele tem tantos por cento de vitória, quando ele joga fora de casa é assim. Se ele não fez um gol até os 10 minutos do primeiro tempo, eu sei que a chance dele fazer um gol só no segundo tempo é maior. Ou seja, cria-se um arcabouço aí, cria-se uma caixa de ferramenta analítica que é muito semelhante com o que nós vemos aí na estatística de grandes experimentos, né? Na estatística acadêmica, que estuda fenômenos, eventos e fatos que acontecem na nossa vida cotidiana, ou seja, na vida real, vamos dizer assim, e não no mundo da expectativa e da probabilidade. Então, essa aura de científica que as bets trazem, eu acredito que é a grande questão aí. E para mim, o sucesso das bets no Brasil é menos uma questão de matemática, de dinheiro, de rentabilidade, e é mais uma questão relacionada ao tédio das pessoas comuns que estão em suas casas cansadas, querendo alguma diversão sem acesso porque ah, a infraestrutura do Estado não oferece acesso adequado à sua faixa de renda, ou por causa da violência, ou por uma série de outras questões, ou por causa do vício de tela, ou por causa da facilidade que é você encontrar entretenimento num jogo de tigrinho. Ele anda com você no bolso todo dia dentro do celular, ele aparece na televisão aos sábados e domingos o tempo inteiro, ele tá na transmissão de TV, ele tá no futebol, ele tá nas coisas que você mais gosta de fazer quando não está trabalhando. E é nesse ponto que a brincadeira fica séria, porque esse problema do tédio que é resolvido com o futebol agora ganhou um elemento, né? Mais um elemento. Não é só sobre se meu time ganhou ou perdeu. É sobre se ele ganhou ou perdeu, se eu acertei a aposta, se eu ganhei algum dinheiro com isso, se eu consegui validar as minhas crenças a respeito do resultado das partidas. É sobre se eu estou ganhando o cartola ou não, se eu estou na frente do meu amigo no cartola ou não.
E aí, esse evento do Cartola talvez seja o embrião do problema das bets, porque eh, eu já vi em vários grupos de amigos que eu tenho, de conhecidos, enfim, que o Cartola ela é como se fosse uma liga particular. Então a pessoa no trabalho, ele tem o Cartola e ele sabe as pessoas do trabalho que também tem o Cartola e as pessoas competem para ver quem fica melhor posicionado no Cartola, quem acerta mais. E o Cartola começou com algo muito inofensivo, mas é aquela história, né? Você sempre começa com drogas menores e aí você evolui. E a Bet talvez seja a evolução do Cartola, a evolução do bolão que a gente fazia no final do ano, né? Só que não é o bolão da Mega Sena, né? Porque o bolão da Mega Sena tem uma característica muito peculiar, que é um chute de números, não tem probabilidade possível de ser avaliada naquele cenário ali, e nem narrativa que se adequa a um mero sorteio de números aleatórios, né? A aleatoriedade está presente e clara para todo mundo ali. Mas com as bets, não. Você tem toda uma questão. Você tem painéis de acompanhamento de estatísticas, você tem tendência, você tem. Daqui a pouco alguém vai começar a ler sinais gráficos, né? Então, aqui nós temos aqui um touro sentado, nós temos aqui um, um, um- um suporte e resistência nas percepções de resultado para o jogo de Nicarágua e Porto Príncipe, sabe? É umas coisas malucas, assim, e as pessoas vão engajando nisso e de repente você não consegue mais. Você ultrapassou uma fronteira que é difícil voltar, que é a fronteira do que é concreto, o que é possível. E aí, quando a gente ultrapassa essa fronteira, é muito difícil voltar. Tem várias formas de ultrapassar essa fronteira, não só apostando em bet. Tem gente que ultrapassa essa fronteira jogando online, é o meu caso algumas vezes, já fiz isso. Tem gente que ultrapassa essas fronteiras jogando RPG, tem gente que ultrapassa essas fronteiras lendo mangá, assistindo anime. Basta você ter um hobby que você gosta muito, que você se engaja muito, para você perder um pouco o chão e a régua disso aí. E a Bet soube trazer isso porque os esportes estão aí, os fãs estão aí, então é muito fácil você eh, aterrissar nesse cenário, entregar alguma coisa que vai fazer as pessoas saírem do tédio, né? Ou seja, melhorar um pouco a diversão, porque agora ela pode dizer que, olha, eu entendo de futebol, porque eu acerto o resultado e ganho dinheiro na Bet, né? E o viés também de retrospecto aí, né? De entender quanto você perdeu e quanto você ganhou. Pouquíssimas pessoas eu vejo tendo esse grau de maturidade na hora de avaliar o seu desempenho. Ela lembra muito do que ela ganhou ontem, mas ela esquece do que ela perdeu nas últimas 3 semanas, né? E é aquela história, né? Você vai recortando a realidade para que essa realidade seja mais agradável para o seu ego, para que essa realidade sustente os seus anseios de ser uma pessoa relevante, de ter relevância, de ser reconhecido como uma pessoa que tem relevância, né? E a Bet pode entregar isso, o Cartola já entregava isso, né? Eu sou na minha empresa, eu sou o primeiro colocado do Cartola. Eu sou o mais bem posicionado do Cartola da minha empresa. Na minha família, eu ganhei, só eu que ganhei no Tigrinho, né? Eu comprei uma geladeira com o dinheiro que eu ganhei no Tigrinho, comprei a carne para o churrasco com o dinheiro que eu ganhei na Bet e por aí vai, né? Eu faço lives, e aí, se você entrar na plataforma Twitch, que é de gamers, você vai ver uma coleção de pessoas que antes jogavam jogos competitivos lúdicos, né? E ganhavam com audiência, com entretenimento de audiência, que agora não jogam mais esses jogos lúdicos como League of Legends, Call of Duty, CSGO e tal, Counter-Strike, é, e passaram a jogar cassino. E aí elas transmitem, elas são patrocinadas, são apoiadas por cassinos, por bets e por toda sorte de casas de aposta, e elas fazem lives longas jogando
e compartilhando suas percepções, expectativas, suas técnicas para ganhar, compartilhando suas estratégias para serem vencedoras nas apostas aleatórias do jogo. Então, quando chega nesse ponto, você já cruzou a linha e é difícil voltar. Por quê? Quando você tenta voltar, a linha que você cruzou, ah, tem um muro ali agora. Tem um muro ali. E esse muro não é o muro financeiro, não. É o muro da vergonha. É o muro de você reconhecer que você errou. É muito difícil voltar, escalar esse muro. Bater nesse muro, derrubar esse muro é difícil demais. E é ingrato, porque além desse muro, você ainda tem todos os outros muros que todas as pessoas costumam ter todos os dias, eh, e que enfrentam todas as dificuldades do cotidiano. É o trabalho tedioso, por muitas horas, que remunera mal, que tem ambientes ruins, tóxicos de trabalho, é a família com outros problemas, além do financeiro, problemas de drogas, problemas de depressão, problemas dos mais diversos. Então, assim, não é fácil voltar. Uma vez que você cruzou isso, quando você volta, é complicado. Então, eh, talvez eh, não seja sobre dinheiro as bets. Talvez seja sobre ter esperança. Ter esperança de ser reconhecido, de ter entendido alguma coisa, de ter encontrado uma vinha de ouro no meio de Serra Pelada, ou de ter cavado um poço de petróleo sem querer no fundo de casa. Ou seja, é, é, essa esperança que as pessoas têm de vencer o tédio. E aí o tédio não como apenas tédio, mas o tédio de perceber que eh, tá difícil crescer na empresa, tá difícil mudar de emprego, tá difícil ganhar mais, tá difícil trabalhar e estudar, tá difícil trabalhar, estudar e ter tempo de qualidade com a família. Tá difícil arrumar dinheiro para pagar boas roupas, boa escola, boa saúde, plano de saúde, boa comida, bom lazer. Tá difícil sustentar 4, 5 empregos. Tá difícil trabalhar de segunda a sexta e fazer bicos aos sábados e domingos. Então, assim, não julguem, não julguemos. Percebamos que realmente o ambiente é cruel e exige muito. Eh, Essa reflexão tem me incomodado muito essa semana. É por isso que eu tive que gravar isso aqui. É, é muito, é muito duro perceber que, ah, pelo dinheiro, nós estamos criando um ambiente onde tem sido cada vez mais difícil das pessoas terem vidas com significados, com plenitude, com serenidade. É muito difícil ver isso. E ainda mais difícil quando a gente reduz muito a análise que nós temos sobre essas coisas e quando chegamos, por exemplo, a colocar a pessoa como uma descontrolada, uma idiota que não entende nada, que não tem formação, né? Ninguém faz besteira porque quer, né? Às vezes a gente é levado a isso, né? Às vezes a nossa estrada eh, tava difícil, a gente resolveu pegar um atalho e percebeu que esse atalho tinha muito espinho, machucou a gente, tinha muito penhasco, a gente caiu, né? Não significa que nós não queiramos avançar, né? Significa que tomamos uma má decisão, estamos num período de baixa, né? Enfim, eu acho que vocês entenderam o ponto, né? Então, essa história da Beth, eu acho que ainda tem muito ainda a, a enriquecer aí o nosso debate. E eu torço para que a gente saia um pouco dessa mesmice de que as pessoas é só não apostar, né? Se você não quer, essa justificativa babaca, né? Falou assim, a Bet tá fazendo propaganda, você só aposta se você quiser.
Quem estuda comportamento, quem tem noção de neurociência, quem estudou nudge, quem leu os clássicos aí, Kahneman, e tá avançando nos estudos, sabe que não é isso. Não é só isso. Não é basta querer evitar e você evitar, né? Não basta você querer evitar a picanha se você chega no restaurante e a picanha tá lá, né? E todo mundo tá comendo a picanha e a picanha tá inclusa no rodízio, mas você simplesmente vai evitar talvez o que seja a carne mais saborosa do churrasco. Há controvérsias, mas tudo bem. Não é simples assim, né? Não é só força de vontade, ou pelo menos não deveria ser somente força de vontade. Deveria haver uma preocupação com um ambiente saudável, um investimento em ambiente, em entretenimento, em qualquer coisa saudável ou edificante, tanto quanto há investimento em bets, por exemplo. Então, é uma questão que a gente tem que pensar enquanto sociedade, né? O que a gente quer para a sociedade? Que tipo de empresa nós queremos que tenha sucesso no mercado? A Bet? O jogo do bicho? Que tipo de situação? E eu sei que isso é um debate difícil, porque toda vez que a gente começa a falar sobre isso, a imagem paternalista do Estado que limita a nossa liberdade de fazer bobagem, né, e de exercer a nossa cidadania, a nossa plenitude enquanto humanos, ela fica sempre assombrando a gente, né? E essa é a grande dificuldade do debate, é entender até que ponto ah, essa nossa necessidade de autonomia, né, que muitas vezes as pessoas também confundem liberdade com autonomia, se essa nossa necessidade de autonomia realmente ela pode ser buscada a qualquer custo. Se realmente a gente, enquanto sociedade, não enquanto indivíduo apenas, mas enquanto sociedade, se nós não deveríamos nos unir para colocar um pouco mais de serenidade, sobriedade nas coisas que a gente tem feito ultimamente, né? Com o clima, com as bets, com as grandes empresas de tecnologia, com o capitalismo de vigilância, com tudo isso que a gente tem discutido aí nos últimos anos. Então, correndo o risco de ser meio inocente aqui nessa fala e talvez sonhador demais, ah, é isso. Eu resolvi gravar o podcast, mesmo correndo esse risco aí. Espero que vocês tenham gostado da conversa, contribuam aí nos chats da vida. Como eu disse, tô tentando voltar aqui pro áudio, pro podcast, pro vídeo também, porque é uma espécie de terapia, né? Eu gosto de ter essa conversa com a audiência e tem momentos que o texto que eu publico na hashtag não é suficiente. Ah, eu acho que tem horas que eu preciso também falar, não só escrever. E isso porque a escrita tem uma dinâmica muito diferente, né? A escrita é mais raciocinada. Toda vez que eu começo a delirar muito na escrita e o pensamento começa a andar rápido demais, eu tenho que racionalizar, porque a minha capacidade de escrever é infinitamente mais devagar do que a minha capacidade de falar e de pensar. Então, existe um moderador natural aí na escrita que aqui no vídeo, no podcast, nem sempre tem. E muitas vezes esse ato de estar pensando rápido e falando e compartilhando com vocês vai iluminando outros pensamentos, vai trazendo coisas novas e é por isso que eu estou por aqui. Eu estou querendo voltar. Então é isso. Eu não vou enrolar também. Uma coisa importante: em tempos de inteligência artificial, esse podcast não tem roteiro, ele tem tema e o roteiro é criado na hora. Não vai ter edição, porque é, eu tô com pouco tempo e não tô com muita paciência para editar. E também o fato de não ter edição e de não ter corte aqui na minha fala é também uma espécie de manifesto.
É um manifesto, e aí podem rir, mas talvez eu esteja enlouquecendo um pouco, mas é uma espécie de manifesto contra esses vídeos fabricadozinhos aí, enlatados, aonde todo mundo fala correntemente, ninguém gagueja, ninguém fala né, ninguém fala deixa eu pensar, ninguém fala esqueci, ninguém titubeia, né? Eu não sei vocês, mas eh, esses vídeos têm o seu valor, eu gosto, eu consumo muito, não é uma crítica, mas também precisamos de o outro lado. Eu, pelo menos, preciso disso aqui, ó. Conversar com vocês, deixar o pensamento solto, sem pauta, desenvolvendo um tema, errando, falando bobagem de vez em quando, perdendo a linha, divagando, abrindo mais pasta e depois se perdendo no meio do diretório. E é isso. E é assim que eu penso em ir conduzindo aqui de forma mais leve, sem muita cobrança de forma, mas com muita cobrança de conteúdo, de reflexão, de colocar algumas das minhas inquietudes e ansiedades aqui para discutir com vocês. E eu espero que seja legal, que vocês gostem disso e que vocês compartilhem as suas também comigo. Vai ser muito bom receber o comentário de vocês e puxando esses fios aí e agregando aqui os assuntos que eu estou discutindo com o que vocês têm trazido também nos comentários. E é isso, turma. Obrigado. Lembrem-se que os textos vocês encontram lá na hashtag Economia Comportamental, que é a minha newsletter lá no Substack. Tá fácil procurar, eu sei que vocês são perspicazes e vão encontrar facilmente isso no Google. Tem o canal também no YouTube e Instagram, que são as principais redes aí. O TikTok também eu tenho começado. Eu tenho publicado alguns vídeos curtos também. Ah, quando, quando eu tenho pouco tempo e às vezes quando uma temática tá muito viva, assim, muito intensa na minha mente, eu gravo os vídeos mais curtos. Mas também sem sem muito compromisso, igual aqui com edição e com efeito do CapCut, transição, dancinha. É só a boa e velha conversa, o bom e velho bate-papo em estado puro, bruto e rústico. É isso aí. Beleza, pessoal. Grande abraço aí para quem escutou. Obrigado por ter ficado até o final. E é isso. Se você quiser ajudar o projeto, contribuir de alguma forma, manda seu comentário. Se você quiser contribuir ainda mais, compartilhe isso aí e manda para o seu amigo, tal, manda para aquela pessoa que você acha que gosta de conversar e que também está nessa vibe é, é, cansado dessa formulinha que a internet criou e que a gente achou que isso é o padrão. Vamos desconstruir um pouco isso, vamos privilegiar a conversa, vamos privilegiar o conteúdo, a forma, e vamos conversar porque nós estamos precisando, primeiro, conseguir conversar, né? Ou seja, e depois conseguir divergir, né? E, por último, quem sabe, se formos muito bem sucedidos e correndo o risco de novo de ser ingênuo nesse podcast, é, por último, que nós consigamos conviver com as divergências, né? Aprender com as divergências do outro, aceitar as divergências. É isso aí. Abraço, fui. Até, pessoal. Obrigado demais.